Olá, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Boletim Latino-Americano, o programa onde nós analisamos as atualidades da América Latina a partir de um ponto de vista histórico. Estamos gravando aqui há apenas 2 dias da dissolução do Congresso equatoriano pelo presidente Guillermo Lasso. Estamos gravando aqui diretamente dos estúdios da Cinemateca Histórica em Porto Alegre, já analisando esse processo equatoriano. Quando? Depois da vinheta. Esa proclama es patria o muerte. Boletim Latino-Americano. Uma produção da Cinemateca Histórica. Apresentação Alexandre Guilhão. Essa vinheta, hein? Tá aqui há apenas 3 episódios e já tá rendendo polêmica. Então vocês aí que estão nos acompanhando, digam o que estão achando da nossa vinheta. Porque afinal de contas eu trabalho sozinho, então todo retorno é fundamental para a melhoria do trabalho. Bom, então o presidente equatoriano Guillermo Lasso dissolveu o Congresso através de uma medida constitucional chamada de muerte cruzada. O que isso significa? Que na prática o Congresso equatoriano deixa de ter funcionalidade do momento onde ele emitiu o publicado até um período de 6 meses. Isso é uma medida constitucional do país, né? Então, no momento que o Guillermo Lasso emitiu esse comunicado, emitiu esse ato constitucional, o parlamento equatoriano deixa de ter os seus poderes e os parlamentares, os deputados, eles perdem os seus mandatos instantaneamente. Isso aconteceu quando ele fez esse movimento na quarta-feira. Então, ele agora é o presidente que não tem um congresso para governar. E como que ele vai governar a partir de agora? Pela Constituição. Durante um período de 6 meses, ele vai ter a oportunidade de governar por decretos. Não vai precisar depender do parlamento. Passados esses 6 meses, ele, Guillermo Lasso, perde também o seu mandado e aí acontecem novas eleições. Bom, e como que isso aconteceu? Um dia antes do anúncio do presidente, foi aberto um processo de impeachment contra ele pelo próprio parlamento. Esse pedido de impeachment foi feito com base em uma acusação de peculato em frente à empresa estatal Frota Petroleira Equatoriana, a Flopec, que é a empresa que gere a extração e distribuição do petróleo no Equador. Algo similar aqui no Brasil à nossa Petrobras. Nunca mexam na Petrobras. Isso aconteceu, então, por ele ter reativado um antigo contrato de distribuição do petróleo com um consórcio internacional chamado Amazonas Tanker, que é um consórcio de empresas que fazia o transporte do petróleo equatoriano aí para outros países. O contrato com esse consórcio deixou um prejuízo nas contas do governo aí de cerca de 6 milhões de dólares. Por isso, este contrato não estava mais sendo reutilizado. Então, ao retomar esse antigo contrato nocivo aos interesses públicos e interessante para o interesse aí de empresas multinacionais, o Congresso interpretou que ele teria incorrido, né, em improbidade e peculato e iniciado esse processo de impeachment. Cabe destacar que este é o segundo processo de impeachment que ele enfrentou. No ano passado chegou a haver uma votação de impeachment onde ele foi mantido no cargo por uma margem muito estreita de votos. Naquela ocasião,
o governo de Lasso vinha recebendo intensos protestos. Ainda hoje tem protestos na rua contra ele, mas naquele momento eram protestos muito fortes. Naquele momento os protestos eram convocados pela Confederação das Nacionalidades Indígenas, a CONAIE, que fazia uma série de protestos em função de um grande aumento de custo de vida, inclusive fazendo acusações ao seu governo de envolvimento com ilicitudes, inclusive chegaram a alcunhar aí, pejorativamente aí um título, né, de narcolaço no presidente Guillermo Lasso. Acho que o nome é meio que autoexplicativo, né? E também tem dentro da CONAIE muito destaque aí para o movimento Pachakutik, que é um movimento político que, de certa maneira, é aí a principal força da CONAIE e que tem uma grande bancada eleita. Inclusive, é a segunda maior bancada do país, essa bancada representante aí dos movimentos indígenas, e que tem aí na figura do Iaco Pérez uma representação nacional, um líder nacional, e é inclusive um sujeito que disputou a última eleição. Esse ponto é fundamental para nós entendermos o que está acontecendo agora, porque a eleição de Guillermo Lasso em 2021, ela fez com que houvesse no Equador um momento completamente único na América Latina e que inclusive é raro a nível mundial, talvez único na atualidade, onde foi eleito um presidente de direita com um congresso de esquerda. Isso é algo absolutamente sui generis. Não é algo que estejamos acostumados a ver. Nós costumamos ver presidentes de direita com congresso de direita, independente de ser oposição ou situação, mas o congresso de direita, ou então um presidente de esquerda e que aí governa ou com um congresso de direita, como no Brasil e na Argentina, ou um presidente de esquerda com um congresso de esquerda, como por exemplo na Bolívia, ou como já foi no Equador no passado. Mas, em 2021, Guillermo Lasso, que é um conservador, é um ex-banqueiro, inclusive, né, de 67 anos, foi eleito numa disputa eleitoral que tinha como grandes nomes o próprio Iaco Pérez, que eu já mencionei antes, e o Andrés Arauz, que era inclusive o favorito. Então, as pesquisas eleitorais naquele momento indicavam um segundo turno de dois candidatos da esquerda, o Arauz e o Pérez. E o Iaco Pérez não foi para o segundo turno por uma diferença de 30 mil votos atrás do Guillermo Lasso. E se imaginava que, bom, o Guillermo Lasso foi ao segundo turno, mas não teria grandes chances de vencer o Andrés Arauz. Mas ele venceu a eleição. E aí, aqui é um ponto importante, porque nós temos no Equador a força predominante, a força que move a política equatoriana é a força do correísmo, ou seja, os movimentos que estão em torno do ex-presidente Rafael Correa, que foi presidente do Equador por 10 anos, de 2005 a 2015, e que é a principal liderança política do país. O Rafael Correa fez um governo de alta aprovação popular. Ele é um sujeito aí progressista, de esquerda, com um viés nacionalista, ainda que com certa parte uma doutrina social da Igreja Católica, um sujeito que tem uma religiosidade, né, mas é um sujeito muito próximo dos movimentos indígenas e que fez um governo que aumentou aí a participação do Estado equatoriano nos ganhos pelo petróleo. Então fez uma política nacionalista na economia e que foi aliada a programas sociais, né, que fizeram com que a população equatoriana tivesse substancial melhora nas suas condições materiais de vida. E, ao mesmo tempo, isso se reflete em índices de aprovação populares que, na época, chegaram a ultrapassar uns 80% de avaliação como ótimo ou bom. A esse conjunto de medidas governamentais, Rafael Correa se referiu como Revolução Democrática. Não me culpem por esse nome, é o nome dado pelo Rafael Correa. O Rafael Correa hoje ele está exilado porque ele responde processos por corrupção e ele e os movimentos que o cercam acusam que esse processo seria uma perseguição judicial, processo de lawfare, justamente por ele ter mexido em interesses de
petroleiras internacionais. Querendo ou não, os interesses dessas petroleiras internacionais voltam no governo atual e ocasionam esse processo de impeachment do Guillermo Lasso, que aí dissolveu o Congresso. Então, no Equador, nós temos basicamente duas forças que se colocaram em enfrentamento em 2021, o correísmo e o anticorreísmo. Então, tu tem de um lado os movimentos de esquerda, os movimentos indígenas, e do outro lado, tudo que é contra esse movimento do correísmo, que está à direita, mas não apenas à direita. Até alguns movimentos de esquerda, de certa maneira, que se colocaram contra o correísmo. E aí cabe destacar o seguinte: naquele segundo turno, em 2021, se imaginava que haveria uma aliança entre o Pachacútec e as forças que estão em torno do Andrés Arauz, mas isso não aconteceu, porque um primeiro turno muito beligerante entre o Yaco Pérez e o Arauz. Isso fez com que houvesse uma grande cisão e o Pachacútec não apoiasse nenhum candidato, né? Isso favoreceu, de certa maneira, a vitória do Guillermo Lasso, muito embora eu não coloque a responsabilidade da vitória do Guilherme Lasso nisso, né? Isso é um elemento dentre vários elementos que eu vou elaborar um pouquinho mais aqui. Vejam só que Guilherme Lasso foi eleito naquela circunstância contra um Congresso que tinha como principal força o correísmo, que fez a maior bancada. Em segundo lugar, a segunda maior bancada é a bancada dos indígenas, dos movimentos indígenas, e que é uma bancada de centro a centro-esquerda até a esquerda, né? E a terceira maior bancada era justamente aí a da chamada esquerda democrática, onde um sujeito chamado Thomas Herval, que também foi candidato à presidência, é um opositor do correísmo, mas um movimento aí de esquerda. E a quarta bancada apenas foi a da direita, em torno do Guillermo Lasso, que naquela ocasião fez apenas 12 cadeiras no parlamento. Isso também explica, de certa maneira, a grande dificuldade que o Guillermo Lasso teve agora para governar. Bom, então aqui eu quero destacar alguns elementos que eu vejo como centrais dessa crise equatoriana. Em primeiro lugar, é uma crise que já vem de alguma data, mais precisamente a partir de 2019, quando partes importantes, significativas da população equatoriana se puseram em grandes manifestações populares que tiveram como centralidade o combate à reforma da Previdência, que foi aí instaurada, né, foi proposta pelo ex-presidente Lenin Moreno, que foi vice-presidente do Rafael Correa, era um sujeito que estava na esquerda e que foi fazendo um caminho à direita, até se tornar um presidente decisivamente de direita e que se aliou aí às forças de direita do espectro político equatoriano. Então esses protestos eles vêm desde 2019. Nesse ponto nós temos uma certa similaridade com o caso chileno, que são manifestações contínuas que por vezes são interrompidas por ocasiões de algumas vitórias ocasionais ou então em função de acordos, mas que em seguida voltam porque as condições, as contradições sociais e políticas seguem agravadas pelo quadro da crise. Outro elemento importante é o tema da violência, que é um tema que assola a região, que assola não apenas os Andes, como a América Latina de modo geral. O tema da violência hoje é um tema que eu diria que é até pouco debatido nos meios acadêmicos progressistas, não que não seja debatido, mas talvez nos meios midiáticos, pelo menos pelo olhar da esquerda, isso não surja tanto, mas é um tema que hoje ocupa a centralidade das preocupações populares, né? É um dos temas que mais ocupam esse imaginário popular e que explica parte da crise que nós vimos, por exemplo, no Chile, onde nós vimos também esse elemento da violência, do aumento da violência urbana, como sendo central para algumas das derrotas que o governo teve. Isso também explica boa parte da derrota da esquerda no Uruguai. Porque vejam, é muito importante que nós temos na América Latina alguns países que têm uma esquerda já cristalizada no centro de poder, que são basicamente Cuba e a Venezuela, por maneiras diferentes, por razões diferentes. E temos alguns países onde a esquerda
de certa maneira estava na correlação de forças, mas que tinha aí uma vantagem na hegemonia da participação popular. E esses países são Bolívia, de certa maneira o Equador e de certa maneira o Uruguai. A Bolívia segue lá, mesmo depois de um golpe de Estado, conseguiu retomar a sua participação popular, e o Uruguai parecia inacreditável que fosse perder uma eleição depois de quatro vitórias seguidas da Frente Ampla, liderada por Pepe Mujica e Tabaré Vázquez, e sim, acabou tendo uma derrota eleitoral. E lá o tema da violência urbana foi um dos fatores mais determinantes. Isso também explica boa parte da crise brasileira. E no Equador não é diferente. Então, o tema da violência, ele é um tema central de análise. E é um tema que a extrema-direita tem conseguido, com muito mais habilidade, capitalizar em termos políticos. Ainda que não tenha conseguido dar soluções quando está no governo. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Argentina com Maurício Macri, e isso está acontecendo agora com Guillermo Lasso. Então, a crise latino-americana, ela não tem tido sucesso nas resoluções parlamentares, palacianas. E isso tem sido o grande ponto fraco de uma esquerda que tem vocação mais parlamentar, como nós vemos predominantemente no Brasil, como nós vemos na Argentina, como nós vemos em diversos países, no Chile e aqui agora no Equador. Então, a extrema-direita tem conseguido meios de conexão mais direta com essa população. E a ausência de uma esquerda radical de maior espectro que possa também fazer uma ligação mais direta com um ciclo das massas, também não se verifica aqui. Mas isso também faz com que essa esquerda que está mais aliada a uma noção de república, ela também possa hoje ser a alternativa principal a essa extrema-direita. Como resultado das inconformidades do povo equatoriano, que tem uma queda substancial na sua qualidade de vida, que tem um anseio muito forte por demandas que têm a ver com a segurança e que não são resolvidas por esse governo, nem poderia ser resolvido, nós temos hoje o presidente Guillermo Lasso com uma aprovação de apenas 15%. Isso explica esse processo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter em conta o seguinte aspecto. Agora que o presidente decidiu isso, nós, em primeiro lugar, temos que ter uma coisa muito, muito clara. O presidente Guillermo Lasso, então, com essa atitude, abdica de qualquer maneira de fazer uma sucessão presidencial. Então, certamente faz a análise de que não conseguiria fazer um sucessor ou ser ele próprio a continuidade do regime. Portanto, aqui nós temos uma derrota clara das forças que hoje compõem o governo. Mas temos uma vitória da intervenção internacional que tem seus interesses no Equador e nos Andes. Porque, como eu iniciei falando, o processo de impeachment foi aberto em função de contratos com um consórcio internacional que tem os interesses na questão do petróleo equatoriano. E agora, com 6 meses, governando por decreto, tudo pode acontecer, inclusive a rapina dos interesses nacionais em relação ao petróleo. Portanto, se por um lado parece que o projeto político de direita é derrotado, os interesses do imperialismo seguem intactos, triunfaram. Então, assim como a CONAI declara que essa é a pior crise que já conheceu no país, o Guillermo Lasso, nas suas declarações no Twitter e nas redes de TV, diz que a partir dessa medida vai fazer com que essa grave crise social tenha aí um recomeço para que a situação social no país se resolva de uma outra maneira. Então, claro, ele está pedindo as cartas, já está declarando que não tem mais o que fazer. E a partir de agora, os interesses que ele vai defender provavelmente vão ser mais evidenciados, porque agora ele não precisa mais se preocupar com as mediações institucionais, né? Agora ele vai fazer tudo por decreto. Então
Ele declarou sua impossibilidade de seguir comandando politicamente o país, né? Quando falamos em um país andino, como é o caso do Equador, não dá para deixar de considerar a questão indígena. Afinal de contas, são sociedades onde o tema das populações indígenas é latente. Vejam que são países nos Andes que são construídos por indígenas, são países que vivem repúblicas liberais que foram construídos pelos indígenas. Os indígenas foram a mão de obra, foram forçados a construir as nações e os regimes que hoje os oprimem. Então é uma contradição histórica onde as populações indígenas na América Latina tendem a viver situações de precarização em países construídos pela sua própria força de trabalho. E aparentemente, os regimes que nós temos hoje são completamente incapazes de dar soluções para a questão indígena. A questão indígena é uma questão que tem a ver com terra, tem a ver com trabalho, tem a ver com produção, não é? Tem a ver com comunidades que têm um ponto de vista, um lastro histórico centenário, milenar. Portanto, a questão indígena hoje ela é central para o Equador e para os Andes. E quando nós falamos na situação dos Andes, tem uma certa similaridade também com os regimes que vemos no Caribe. Então, tanto nos países andinos quanto no Caribe, nós temos aí um fluxo de extração de capital, né? Um fluxo de evasão de divisas rumo ao exterior que é muito profundo, é muito latente, mais do que nos países do sul do continente. Então, essa situação não pode ser resolvida com democracias liberais que tenham na centralidade da sua resolução de problema as questões parlamentares. E isso é uma questão que, aparentemente, a extrema-direita não tem nenhum tipo de dilema com relação a isso. É a centro-esquerda que tem. Então, situações como essa do Equador, né, e dos demais países andinos, assim como os caribenhos, não serão resolvidas a partir de repúblicas liberais, mesmo que quando assumem algum tipo de coloração humanitária, né, progressista de maneira genérica. Né? Então, apenas regimes com um pouco mais de firmeza é que vão poder conduzir esses processos políticos. Agora, claro, me refiro desde um ponto de vista materialista, socialista, que é de onde eu falo. Portanto, quando eu falo um regime com um pouco mais de firmeza, estou falando de um regime que inclua as massas no processo decisório. É só a partir desse ponto é que pode haver algum tipo de avanço significativo popular nos Andes, no Caribe e em toda a América Latina. Portanto, a partir de uma análise histórica materialista, nós identificamos duas estruturas históricas que estão bastante cristalizadas sobre essa situação. Uma, um pouco maior, que tem a ver com a própria situação histórica das populações marginalizadas no Equador e nos Andes de um modo geral, sob um regime político completamente apodrecido que permite e favorece o espólio de forças internacionais sobre as riquezas dos próprios países e no caso do Equador. Então nós temos uma concentração de renda completamente desumana, né? E que agora está se agudizando. E a outra estrutura, um pouco mais curta, que tem a ver com as manifestações desde 2019 para cá, que vai de maneira bastante aguda aí, fazendo com que a crise no Equador seja sempre repetida. Então, essas duas estruturas têm a ver uma com a outra, ainda que possam ser tomadas em análises separadas. E vejam que a situação atual do impeachment do Lasso e que acabou aí resultando na dissolução do Congresso tem a ver, de novo, com uma prática que tem relação com essas duas estruturas históricas, porque, como eu já expliquei aqui, tudo tem a ver com uma empresa
um consórcio de empresas que tem relação com o petróleo, com a extração do petróleo, na verdade com o transporte do petróleo, mas que de qualquer maneira também tem a ver com esse espólio internacional sobre as riquezas do país, né? E que com uma política imperialista estão aí confirmando os seus desígnios. Então a política partidária, a estrutura eleitoral, tudo isso foi posto para o vinagre, né? Quando isso se entra em choque, né? De um lado a estrutura republicana do país, do outro os interesses imperiais, prevaleceram os interesses do espólio. Então, vamos vendo aí os interesses capitalistas mais uma vez prevalecendo sobre a vida dos indivíduos no Equador e na América Latina. Gente, então foi um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio do Boletim Latino-Americano. Peço encarecidamente que vocês curtam aqui esse vídeo, comentem o que estão achando dessas edições aqui, que me dão muito trabalho, mas que eu adoro. E aí eu peço para quem não é inscrito no canal se inscrever também, é muito, muito, muito importante. Nós estamos indo numa ofensiva aí para conseguir ampliar aí a base de inscritos aqui, para a gente poder fazer um trabalho cada vez maior para mais pessoas aí, né? Vamos fazer uma ofensiva popular aí para conseguir mais inscritos, tá bom? E aí, então, nós vamos aqui vamos continuar observando os próximos passos, vamos ver em especial o que o Guilherme Lasso vai fazer nos seus próximos decretos, né? Porque agora tem 6 meses de um poder quase imperial e a gente vai ver, agora vai ficar tudo mais aclarado sobre quais mais intenções ele tem a partir dos decretos que ele vai emitir agora, né? Então é isso, gente. A gente se vê por aí. Até mais.